O que a palavra pai significa para você? A palavra pai, há um tempo atrás, para mim, significava dor, muita dor. Por quê? Eu tive uma infância, uma adolescência muito complicada diante das questões relacionadas a meu pai. Meu pai me maltratava muito, me humilhava muito, me depreciava muito e uma série de coisas acontecia durante toda a minha jornada como criança, adolescente, e isso impactou muito na minha vida adulta. Mas a questão aqui que eu quero trazer para você é o seguinte, que tem muita coisa na nossa vida que muitas vezes a gente fica focado no problema. Claro que se eu pudesse voltar no tempo, que não acontecesse essas questões que aconteceram comigo lá no meu passado, em relação ao meu pai, eu faria de tudo para que isso não tivesse acontecido. Porém, tem uma questão. Quando você dá um novo significado para a sua vida, você segue de uma forma, é algo assim, é algo que eu não sei nem descrever. Quando você começa a entender quem você é, o porquê você está aqui e começa também a trazer amor, empatia com as pessoas, você começa também a ver as pessoas com outros olhos, você cresce. O papel do pai é proteger, é prover, é amar, é direcionar, é ensinar. O papel do pai é incrível. De uma certa forma, depois que eu fiz muitas análises, fui verificando e fui tirando essa parte ruim, que foi péssima, influenciou muito na minha vida, mas de uma certa forma, quando eu trouxe esse novo significado, eu comecei a perceber que essas questões lá atrás, que foram causadas através de meu pai, me tornou uma pessoa muito forte, muito forte. Teve um período que eu fiquei ali na função do vitimista, meu pai chorava, aquela coisa toda, mas depois eu compreendi. Deus, ele não dá aquilo que você não precisa. Deus, ele não permite aquilo que você não suporta. E aí, então, depois disso, que eu comecei a entender, olha, Deus não dá aquilo que você não precisa, Deus não permite aquilo que você não suporta. E Deus, ele forja pessoas, no sentido de, vou forjar, eu vou permitir que essas questões aconteçam, porque essa pessoa aqui, ela vai passar uns perrengues, mas ela vai ajudar muita gente. Eu lembro que em algumas situações, com o meu pai, eu me questionava, por que eu passo por isso? Por que meus irmãos não passam? E hoje eu brinco, dou risada. Eu, às vezes, quando estou vendo lá todo mundo odeia o Cris, eu brinco. Foi fácil passar por tudo aquilo? Foi fácil ser humilhado? Ouvir palavras do sentido, eu não espero nada de você. Algumas declarações que foram feitas por meu pai, aquela pessoa que era o meu herói. Era aquela figura que eu tinha como herói. E de repente você vê aquela pessoa falando para você assim, não espero nada de você. Dos 18 você não passa. Quando meu pai se separou de minha mãe, ele ficou mais de um ano, ele sem me ver, sem entrar em contato comigo, enfim, ele esqueceu que eu existia. Eu lembro que nessa época eu morava na casa dos meus avós, e aí minha mãe, meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, moravam com minha mãe, meu pai morava em outra cidade, e aí meu pai sempre vinha aqui em Salvador para poder ver meus irmãos, e aí eu perguntava para minha mãe, ele teve aqui? Teve. Falou com seus irmãos, trouxe isso para os seus irmãos, tal. E aí eu perguntava uma coisa para minha mãe, não perguntava se ele trouxe presente para mim, não perguntava isso. A única coisa que eu perguntava para minha mãe na época era, ele perguntou por mim. E sabe qual era a maior questão que me deixava bem triste? Quando minha mãe respondia sinceramente, não, ele não perguntou por você. E aí eu ficava, meu Deus, eu sou o filho mais velho, primeiro filho, meu pai vem a Salvador e não pergunta pelo seu filho mais velho, querendo saber. Então eu passei a minha infância, adolescência, apanhava muito e muitas vezes eram questões assim absurdas que eu não entendia, minha mãe também não entendia. Mas uma coisa que bem interessante assim que eu trago para minha vida é o poder do perdão. Meu pai se separou, ele passava em Salvador, não perguntava se o filho dele estava bem, onde ele estava, não se preocupava, não tinha interesse em perguntar e não tinha interesse em saber. Mas as coisas mudam. E aí que eu vejo a mão de Deus, sabe? Porque depois de um período, meu pai, ele acabou casando novamente, ele conviveu com uma pessoa, me tratava dessa forma, mas ele acabou separando e de uma certa forma acabou voltando para minha mãe, voltando para Salvador, em uma situação bem complicada. Meu pai era um homem muito próspero, era um homem provedor, E aí já vem a questão, abrindo parênteses aqui. Meu pai me maltratava muito. Meu pai, ele era muito ríspido, muito grosseiro, muito ignorante comigo. Ele fazia de tudo para poder, assim, de uma certa forma, como se eu estivesse pagando a minha estadia,
Então, eu moro aqui nesse lugar, ele me colocou aqui, né, eu sou filho dele, porém eu tenho que pagar por isso. Eu paguei um preço muito alto, emocionalmente falando, porque meu pai me punia. Ele, ele me acordava às vezes 4 horas da manhã para poder carregar água, encher 2 tanques. Eu lembro disso até hoje. Era um tanque de 1.000 litros e um outro tanque de 500 litros. E eu tinha na época 8 anos, mais ou menos. O meu irmão tem uma diferença pequena, mas meu irmão sempre foi o príncipe, né? Ele não era punido, ele não tinha que pagar a estadia dele. E aí eu fui crescendo, vendo isso, muitas questões emocionais me afetaram, inclusive isso me afetou profundamente na escola, porque em algumas situações eu acabava dormindo até na escola, porque eu tinha que acordar cedo, aí tinha que ir para a escola, isso afetou também meu aprendizado, afetou a minha jornada dentro da escola. E a minha visão, quando eu tinha meus 10 anos, 11 anos, era vou trabalhar e vou pular fora. Mas voltando aqui, meu pai acabou retornando, tentou, né, voltar para minha mãe, aí vai casar, não vai casar, acabou, né, que não deu certo, acabou separando minha mãe de novo, e aí ele foi morar sozinho, minha mãe foi morar sozinha, e ele ficou muito doente. Ele já estava adoentado, e aí foi se agravando. Na época, eu era o único filho que tinha carro. E se você for olhar pelas vias naturais do ser humano, eu poderia ser o filho que iria ignorar tudo isso. Ia pedir, olha, leva logo ele, porque ele me maltratou muito, aí seria praticamente uma vingança, né? Mas eu fui o filho que mais esteve próximo dele durante essa jornada, quando ele ficou doente. Eu lembro que eu saía do meu trabalho, ia para o hospital, às vezes dormia no hospital, às vezes eu estava em casa, ele passava mal, levava para o hospital, isso de noite, às vezes de madrugada. Ele ficou numa situação financeira muito ruim, então de vez em quando ele mandava mensagem para mim, me ligava, tô precisando de remédio, eu comprava. Meu pai era do tipo de homem que abraço ou dizer te amo, isso era frescura, né? Essa parte até eu entendo, porque ele foi tratado dessa forma. E dentro de todas essas situações, eu lembro também que meu pai era muito agressivo com minha mãe. Ele maltratava muito minha mãe, ele xingava minha mãe, ele batia muito em minha mãe. Minha mãe sofria muito. A gente tinha medo de meu pai. Então ele era metalúrgico e olha só, a gente gostava quando ele dizia pra gente que ele iria passar um tempo fora. Ele às vezes trabalhava em plataformas, né, de petróleo, gás, essas coisas. E em algumas situações ele passava meses. E a gente ficava feliz por isso. Porque agora a gente vai ter paz em casa. A gente não vai ter mais aquele homem grosseiro, aquele homem que gera medo dentro de casa, aquele homem que agride não só na questão física, né, mas também na questão emocional. E eu lembro que eu estava contando outro dia para minha esposa que eu fui uma criança introvertida, sendo que eu sou influente, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Só que lá na minha infância, adolescência, eu era introvertido. Por quê? Era um ambiente que eu vivia. Muitas questões emocionais que eu vivi naquela época, eu ainda consigo lembrar. Hoje, com 44 anos, eu consigo lembrar de muita coisa que eu passei. Mas trazendo para você aqui a questão que eu quero realmente focar, que é o poder do perdão, o poder do amor. Meu pai ficou muito doente, eu ajudei muito ele, e de uma certa forma eu fiquei muito feliz em poder ajudá-lo. Porque, independente de qualquer coisa, ele era obrigado a me alimentar, obrigado a pagar a escola, pagar plano de saúde. E eu tive acesso a isso, mesmo que de uma forma obrigada, eu tive acesso a isso. E para me punir, ele me obrigava a aprender algumas coisas. Ele me obrigava a aprender a colocar um prego, a segurar um martelo, a usar uma ferramenta, a furar uma parede. Isso eu tinha pouco, eu tinha meus 10 anos, 11 anos. Então eu era obrigado, de uma forma ali punitiva, né? Ele me punia com essas questões. Olha, nós vamos pintar a casa. Meu irmão ficava de fora, né? O menor eu nem falo aqui porque ele era muito pequeno, então não tinha condição nenhuma de fazer. Mas ele me punia com essas questões. E aí eu trago para você que o perdão vai trazer para você, sabe o quê? Você vai começar a enxergar coisas que muitas vezes são poucas, mas você vai começar a enxergar os pontos positivos de certas pessoas na sua vida. No lugar de você ficar focado nos problemas, nas questões que geraram para você algum tipo de trauma, algum tipo de medo, algum tipo de impedimento na sua vida, você vai começar a pensar, tá, beleza, tudo isso aconteceu nessa relação, nesse relacionamento, porém,
teve uma coisa boa. Pronto, agora vamos focar na coisa boa. Eu aprendi muita coisa com meu pai. Eu aprendi a cozinhar com meu pai. Olha só, a minha referência de comida é meu pai. E hoje, meu pai não está mais aqui presente em nosso meio. Ele faleceu já tem alguns anos, mais precisamente 15 anos. Mas eu sinto falta do meu pai. Mas, Adson, você passou por tudo isso e você sente falta do seu pai? Sim, eu sinto falta. E eu lembro uma situação, alguns meses antes dele partir, que ele fez assim, ele já estava morando sozinho, ele tentou lá com minha mãe, mas não deu certo, ele estava muito doente. E eu lembro que ele fez assim, Adson, eu queria conversar com você. Passa lá em casa para a gente bater um papo. E eu prontamente falei, tá, tudo bem, eu vou passar. Eu lembro que foi um dia de sábado. Eu saí do trabalho, nessa época eu trabalhava em uma gráfica, e aí eu fui diretamente para a casa dele. Aí quando eu cheguei na casa dele, ele era fumante e não conseguia abandonar esse vício, e os médicos já tinham dito, né, que ele tinha que parar de fumar, né, porque poderia acelerar o processo que ele estava passando e ele vinha a falecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas chegando na casa dele, eu comecei a perguntar, meu pai, tá fumando? Não tô fumando não. Eu acabei descobrindo que ele estava fumando. Até assim, o cigarro fica aquele cheiro insuportável, né? Aquele fedor insuportável. E aí ele fez assim, olha, eu convidei você aqui. Nessa época eu já tinha um filho, meu primeiro filho, Aleph. E ele, de uma forma meio desconfortável, ele falou para mim o seguinte, Adson, eu quero te pedir perdão. Eu quero parabenizar você. Eu sei que eu falei muitas coisas ruins para você. Eu sei que eu não fui um bom pai para você. Eu sei que maltratei muito você. Mas hoje eu tenho orgulho de ser seu pai. Porque você se tornou um homem. Você hoje tem seu filho. Você construiu uma família. Você é motivo de orgulho para seu pai. E aí ele começou a falar uma série de coisas. Não vou lembrar de tudo. Mas eu lembro dessas questões que ele falou. E aí é aquela coisa, né? Quando você recebe aquilo que você não tinha, principalmente do seu pai, né? Aquela pessoa que você via ali como referência, ou aquela pessoa que deveria ser a sua referência, e aí foi um mix de emoções ali. E ele começou também a chorar muito, começou a falar sobre a vida dele, e eu falei para ele, pai, eu te perdoo, fique tranquilo em relação a isso, eu te amo. E aí ele olhou para mim e falou assim, meu filho, eu também te amo. Eu acho que foi a única vez que meu pai falou, eu te amo, meu filho. Eu tinha, na época, não lembro exatamente, mas 23, 24 anos, não lembro exatamente. E aí ele fez assim, eu posso te dar um abraço? Hoje eu tenho um projeto, que é chamado de Ação do Abraço, e foi com base nisso também, um abraço. Aí eu falei, claro, aí dei um abraço nele, meu pai também, ele não era desse tipo de ficar abraçando, beijando, né, dizendo te amo, essas coisas. E aí a gente se abraçou, e ele chorando muito, eu percebi que ele estava ali realmente ali com uma fisionomia diferente, sabe? E ali eu percebi o poder do perdão. Ali eu percebi que todos nós podemos recomeçar. Inclusive meu pai também percebeu isso, eu acredito, que ele poderia ter uma nova vida. Ele poderia ressignificar algumas coisas que ele percebeu que não eram boas. Algumas coisas, comportamentos, algumas reações, algumas coisas que você fez que você deveria pedir perdão. Aí vem a questão. Receber, né, um pedido de perdão é interessante? Mas você pedir perdão e você perdoar também é importante. Então isso, todo esse processo na minha vida me trouxe muitos problemas, principalmente em relacionamentos. Acaba afetando porque você passa a não confiar nas pessoas, porque você passa, né, sua mente ali começa a tentar proteger você e você começa a acreditar que todo mundo pode ser, nesse caso aqui, pode ser igual a seu pai. Você começa também a ter um excesso de carência. Enfim, uma série de coisas acontece durante esse período por conta de questões passadas, por conta de questões relacionadas ao seu pai. E aí, o que aconteceu? Depois, mais ou menos, de um tempo, meu pai veio a falecer. E eu lembro muito bem também que, na minha visão, isso veio depois que ele faleceu, eu comecei a lembrar de algumas situações onde eu via meu pai muito com meu filho. E ele era um grude com meu filho. E a última vez que eu vi meu pai vivo foi com meu filho no colo. E qual foi a leitura que eu trouxe, né, em relação a essa questão do meu filho? Meu pai provavelmente pensou assim, o que eu não dei para o meu filho, eu vou dar para o meu neto para tentar compensar a falta. E eu observava isso. Ele era, né, um grude com Aleph. Ele cuidava mesmo, né? Trocava a fralda,
e dava mingau, e fazia papinha, dessa forma. Mas eu trago para você, a mensagem que eu quero deixar para você aqui, se você tem alguma treta com seu pai, perdoa ele. Se você tem alguma treta com alguém que você considerava como seu pai, perdoa também. Mas, Adson, a minha treta não é nem com meu pai, nem com minha mãe. Perdoa, independente de quem seja. O perdão vai libertar você, vai liberar você, para você fazer o que você precisa fazer. Quando você começa a entender isso, a sua vida, ela começa a ter, não vou dizer mudanças, mas você começa a ser transformado. Você passa daquela situação lá da vítima, da pessoa que foi, que passou por abusos, que passou por situações negativas, você passa a trazer isso como combustível para você seguir em frente. Eu acredito bastante que se você está passando por isso, ou já passou, você tem um potencial gigantesco aí para ajudar outras pessoas. E olha só, tudo isso que eu passei lá atrás, né, eu estou trazendo aqui só a questão do meu pai, né, teve outras e outras situações nas quais pessoas também acabaram trazendo para mim muita frustração, muitas questões que mexeram muito com o meu emocional. Muito mesmo, assim, e acabaram que isso afetou, né, na minha jornada. Só que hoje eu tenho uma visão muito mais ampliada sobre isso e eu já liberei perdão para todas essas pessoas, beleza? Todas. Claro que tem algumas pessoas que você vai precisar realmente se afastar, não precisa deixar de falar, mas vai ter pessoas que você vai aprender a conviver. E essas pessoas, elas vão aprender também com você. Elas provavelmente não vão falar nada com você, mas vão pensar da seguinte forma: meu Deus, como ela fala comigo se eu fiz isso com ela? Isso vai acontecer. Em outros vídeos eu vou falar para vocês sobre outras questões que aconteceram na minha vida e como eu resolvi. E o quanto o autoconhecimento me trouxe ferramentas, me trouxe uma visão muito mais ampliada para resolver essas questões que geram impactos na nossa vida pessoal, na nossa vida emocional, profissional. E se você não fizer o que tem que ser feito, você vai continuar sofrendo sequelas e você não vai avançar. Então, o autoconhecimento traz também a autorresponsabilidade. A responsabilidade de resolver essas questões que estão internamente em você é sua, não é da outra pessoa. Vai ter situações que a pessoa vai dizer o seguinte para você: eu não lembro de ter dito isso para você. Eu não lembro de ter me comportado dessa forma. E olha só, você vai esperar um pedido de perdão e essa pessoa não vai te pedir perdão. E tá tudo bem. Você libera o perdão. Não precisa do feedback dessa pessoa. Não precisa do pedido de perdão dela. Você que tem que liberar perdão sobre ela. Para finalizar esse vídeo, vou falar para você uma coisa. Houve uma situação na minha vida na qual eu fiquei o tempo todo ali esperando a pessoa pedir perdão para mim, de repente me chamar para poder conversar. E passou os anos, foi passando os anos e isso não aconteceu. O que acontece? A gente fica ali com aquela expectativa de que algo externo vai acontecer. Algo que eu não tenho controle. E não aconteceu. O que é que isso gera em nosso coração? Frustração. Então, teve um dia, em um momento de oração, que eu recebi uma instrução. Todas as vezes que você pensar nessa pessoa que traz emoções negativas para você, você vai fazer a seguinte coisa. Você vai orar por ela, olha só, você vai orar por ela e você vai orar também pela família dela. E aí, tá bom, vamos nessa. E foi exatamente isso que eu fiz durante um bom tempo. Inclusive hoje, quando vem alguma coisa na minha mente relacionada a isso, eu oro e abençoo. Então, se fizer sentido para você, usa essa estratégia também. Mas, eu não sei orar, não sei o que e tal. Aprende, ora por essa pessoa. Libere palavras de salvação, de bênção, palavras positivas para essa pessoa ou para essas pessoas. E aí você libera perdão. Você passa a ter um coração amoroso, você passa a entender mais sobre aquela pessoa, você passa a ter empatia e olha só, você passa a ser uma pessoa muito melhor, porque o seu interior é responsabilidade sua, mas você precisa fazer algumas coisas para que você tenha essas questões que vai trazer para você melhorias, vai trazer para você empatia, amor, controle, vai trazer para você boas emoções. Isso não é responsabilidade do outro, é responsabilidade sua. Outra coisa,
Talvez você também tenha machucado pessoas, talvez você também tenha ferido pessoas, talvez você também tenha dito coisas para pessoas que deixaram essas pessoas magoadas, oprimidas, com medo. Faz uma relação de coisas que talvez você lembre. Vai ter situações que você não vai lembrar, mas vai ter outras que você vai lembrar. Anote isso. E faz o seguinte, pede perdão para essas pessoas. Olha, fulano, olha fulana, tem uma situação assim, assim, que aconteceu isso, isso e isso, e eu quero te pedir perdão. Você vai se tornar uma pessoa muito mais nobre, uma pessoa que as pessoas vão falar sobre você, porque o seu comportamento está totalmente diferenciado da maioria das pessoas. Isso é autoconhecimento.